representantes da criação, da autoria, da originalidade, entre outras características do sul do país. Como vão, meninas? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Opa! Mas já estamos todos presentes aqui, Felipe? Acho que está faltando uma. Clarissa Brum. Clarissa Brum. Tá faltando só a Clarissa. Ah, legal. Bom, a Clarissa confirmou a presença, imagino que ela já esteja chegando, mas como são 5 horas e 2 minutos aqui na capital do Brasil, lugar onde reside nesse momento um clã que particularmente não sei o que fez para merecer, mas está aí, né, tentando arrumar aí um jeito de fazer o povo um pouco mais feliz, ainda que seja com muito atraso, muita incompetência e muita incapacidade. Mas deixando assim essa turma de lado, vamos aqui esclarecer o que nós viemos fazer hoje. Nós viemos, meninas, fazer uma live assim de reconhecimento e de uma certa forma de... Tem algum microfone super aberto aí. Não sei. Viemos fazer uma live de reconhecimento e também para manter esse espírito horizontal, esse espírito transparente, esse espírito saudável que eu considero aqui do Prêmio Profissionais da Música, que é, independente de sermos concorrentes, sermos pessoas que somos profissionais em luta das mesmas coisas. E assim, ao nos conhecermos nesse momento, a gente também deixar aí registrado para a posteridade o que pensavam as autoras finalistas do sul do país na 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, nessa live 11 de março, em plena pandemia, em pleno processo de muita tristeza na humanidade mundial. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu nome é Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. Estou aí há 21 anos à frente da GRV Música, Mídia e Entretenimento e à frente dessa 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, que foi, né, subdividido nas categorias, que foi regionalizado naquelas categorias em que nós tivemos a maior quantidade de inscrições. Então, na modalidade criação, a categoria autores e autoras obteve a maior quantidade de inscrições e, por conta disso, nós as regionalizamos, que era uma coisa que a gente queria muito fazer, mas precisávamos de um motivo. E o motivo foi a alta representatividade, mais a alta qualidade, além da alta diversidade. Assim, gente, eu declaro aberta aqui a nossa live para nós falarmos sobre prêmio, para nós falarmos sobre essa profissão, sobre esse momento, sobre sustentabilidade e sobre perspectivas para o futuro. Proponho que a gente comece conhecendo uma por uma. O que vocês acham? Da esquerda para a direita, com essa menina de óculos chamada Rê Adegas, que está aqui no canto esquerdo meu, no alto. Boa tarde, Rê. Tudo bem com você? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem, graças a Deus. Você já conhecia as suas concorrentes, se é que essa palavra correta, não. Ou não? Não, né? Nenhuma delas? Não, pessoalmente. Algumas eu já tinha ouvido falar o nome, mas pessoalmente não. E de que lugar do Sul você está falando? Eu atualmente estou falando de Portugal, não estou no Sul. Pô, você é a 2ª finalista que está em Portugal. Esse prêmio está ficando muito chique. Mas, sim. Mas do Sul você é de onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Muito bem, Rê. Fale um pouco de você e um pouco da sua trajetória até chegar aqui nesse momento de finalista do prêmio após 3 etapas de votação aí que envolveram profissionais, público e jurados. Foi muito legal. Acho que quando a gente... na verdade, assim, o que mais me surpreendeu foi que eu fui inscrita e eu fiquei qualificada para 3 categorias e internamente a que eu menos achava que eu seria capaz, porque acho que quando a gente é compositora, a gente começa nunca acreditando muito, né? Porque eu, pelo menos, assim,
Eu tinha uma base de compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, que são gênios da música. E eu me sentia até meio desconfortável de dizer que eu era compositora. Isso me deixava... Porque eu comecei minha carreira como intérprete, e ao longo dessa necessidade de me expressar e de criar conteúdo mais pessoal, que dissesse algo sobre mim, eu acabei começando esse processo de criação, de compor, para tentar fazer com que o meu trabalho tivesse mais a minha cara. E eu fui sempre assim, de certa forma, não acreditando muito nisso, né? Ou não dando tanto valor. E quando eu fiquei na final para compositor, isso para mim, assim, de uma certa forma, foi muito bom, porque eu pensei assim, bom, eu acho que eu tenho que acreditar um pouquinho mais em mim, talvez realmente acreditar que eu sou compositora e seguir em frente acreditando e fazendo o que eu tenho feito, né? Bom, fico feliz de saber que o Prêmio Profissionais da Música já teve aí uma colaboração desse nível, né, de poder, assim, comprovar para você, a partir do seu próprio esforço, que, guardadas as devidas proporções, a gente nunca sabe o que as pessoas podem estar pensando da gente, e quando a gente vê, a gente surpreende, assim, positivamente, né? Exatamente, eu acho que foi um presente ao meio dessa pandemia maluca que a gente está vivendo, foi uma alegria, assim, e aí, justo agora, nesse momento que eu estou em estúdio, estou desenvolvendo um disco novo autoral. Eu lancei um agora, que não é um disco autoral, mas estou trabalhando num disco autoral. Então, isso foi um incentivo mais, assim, para que eu conseguisse terminar e continuar compondo e fazendo as minhas coisas. Muito legal. Agora, se você me permite, Rê, eu vou aqui para baixo conversar com a Raíssa. Raíssa, que eu já tive a oportunidade de conhecer lá em Curitiba, certa vez na FinSul. Fico muito feliz de ver você aqui participando do prêmio, né, enriquecendo aqui essa presença sulista. Você que é de Curitiba, né, Raíssa? Salve, salve, isso mesmo, agradecida, uma honra estar aqui também com essas mulheres maravilhosas. Sou daqui, Curitiba. E então é o seguinte, a gente já se conheceu uma vez, mas aí me conte, por que participou, por que veio se submeter a essa exposição e um pouco do que você está fazendo aí nesse momento aí, enquanto autora, compositora, artista, intérprete, seja lá o que for. Quando a gente participa como uma equipe, né? Eu sinto, sei lá, todas as artistas têm essas colaborações, né? A gente é um corpo, o nome está lá, Raíssa Faísca Vara aqui, mas é um corpo que participa e a gente achou bem interessante também, né, com um trabalho dentro da forma, dentro desse encontro, né, que é o Prêmio Profissionais da Música. E o que eu tenho feito, um monte de coisa. Eu trabalho muito com ativismo também, né? Então a gente está criando uma campanha nova de ativismo, composição minha e de alguns parceiros. Algumas canções novas para esse ano. Não sei se disco, acho que mais um EP, alguns singles. Até porque esse ano ainda está bem complicado, né? O mercado ainda está bem complexo, bastante tortuoso esse caminho ainda desse ano. Quem sabe ano que vem, mas tem alguns feats por aí. Coisas. Esse ano já foi lançado um feat, né? No final do ano passado a gente lançou. Eu, Juliana Strassacapa e Maria Gadu. A gente lançou, foi no final do ano, e aí esse ano tem coisinhas novas por aí. Tem uns remixes, tem tipo... Eu tô começando a estudar produção musical também, então produções minhas. Então vai ser um mix de algumas coisas. Quando você diz ativismo, exatamente sobre algum tema, qual tema, ou qualquer ativismo? De qual que você está falando? De alguma coisa relacionada com causas musicais, culturais, artísticas? Causa ambiental. Principalmente eu sou super envolvida em várias causas também, artística também, né? A gente criou aqui uma rede de coragem, vários produtores e ativistas do meio artístico,
mas principalmente socioambiental, né? Eu desenvolvo campanhas, videoclipes, eu dirigi 2 campanhas já e fiz comunicação em 2 campanhas na pandemia, que foi a União Amazônia Viva e R$ 1 milhão para arrecadar recursos para direcionar para pessoas, para Covid, para saúde e para alimentos, segurança alimentar. E as outras com artistas, né, que foi o Pare Preste Atenção e Salve Ilha do Mel, que a gente reuniu artistas e fez manifestos para parar 2 empreendimentos gigantescos que destruiriam tanto a Mata Atlântica quanto os povos das regiões. E os 2 projetos a gente conseguiu parar grandes. Uma era a construção de um porto e outra desmatamento de uma APA, que é a maior APA do sul do Brasil. Então, e aí estamos montando uma nova campanha que se chama Não Temos Tempo a Perder. Uhum. Que ótimo, que ótimo. Pô, parabéns para você, viu? Depois vamos falar um pouco mais, vamos expor um pouco mais essa questão aí ativista aí em alguma coisa relacionada do prêmio, porque eu faço questão de disponibilizar o prêmio para causas assim em benefício da humanidade. Sensacional. Vamos conhecer então agora aqui acima. Vamos conhecer aqui acima à minha direita, Tatiana Kobet. Me perdoe se eu tiver falado errado o nome, mas eu estou entendendo que é Kobet. Perfeito. Falou o nome certo. Perfeito. Saudações. Tatiana, você está bem, querida? Da onde eu estou bem, meu querido. Eu estou em Lisboa também. Você está falando de qual lugar? Ué? Eu estou de Lisboa, falando de Lisboa também, mas estou aqui representando Santa Catarina. Que legal. E depois eu vou querer saber por que a Rê foi parar em Lisboa. E você foi parar em Lisboa por quê, Tatiana? Eu vim para Lisboa, eu vim numa residência artística, com o projeto de lançar, daí seria o meu 6º álbum, que é esse que eu estou desenvolvendo, e eu fiz um projeto que estava ligado a um tripé, né? Primeiro, o fato de eu ser descendente de português, o meu avô, né, é português, muito embora não tenha reconhecido a paternidade, então tinha essa coisa da ancestralidade. O segundo momento é o fato de toda a minha carreira musical ter sido desenvolvida em Florianópolis, que é uma cidade colonizada por açorianos, né? Exatamente. Então tem essa ligação bastante com Portugal. E o terceiro tripé daí é a ideia de tentar entender melhor a lusofonia, já como compositora, né? Então eu desenvolvi esse projeto que era de integrar os 2 continentes a partir da minha vivência e da minha capacidade produtiva e criativa, digamos assim, né? Do meu processo criativo. Então o projeto inteiro chama Laicá. Eu já estou no meu 6º single, porque ao invés de lançar um álbum, eu especifiquei e a coisa vai sendo construída, é um processo in progress, digamos assim, né? Então, inclusive, semana que vem eu vou lançar meu 6º single dentro desse projeto, que é o Cilada, vai estar aí em todas as redes. E eu venho desenvolvendo esse trabalho desde 2019, mas comecei o lançamento dos singles em 2020. Eu sou bailarina de profissão e de formação, né? A música veio para mim aos 40 anos, eu tenho 60. A música veio para mim aos 40 anos, na verdade eu tenho 5, além desse que eu estou lançando, eu tenho 5 álbuns, né, lançados, e ela veio para mim através da direção, eu dirigindo bastante artistas da música e tal, eu acabei me envolvendo, e os próprios músicos, aliás, um especificamente, que é o Marco Oliva, com quem eu desenvolvi uma parceria, um projeto de parceria durante os 8 anos, ele que me disse que eu era compositora, eu não toco nenhum instrumento, e o meu processo, eu sou verso e melodia, eu costumo dizer, né? Sou verso e melodia. Então, em função disso, desde o princípio, quando eu me vi sendo apontada como compositora, eu comecei a ser ativista, digamos assim, né? Dentro do meu estado, brigando pela autoralidade, né? Essa coisa do autoral,
em processo de parceria, na medida em que eu sempre vou precisar do instrumento, de algum instrumento, para que a minha música vire música, né? Então, aí, por aí foi esse caminho, e nesse processo chama Sonora Parceria, é um trabalho de 18 anos, e dentro desse processo eu lancei 5 discos, e enfim, né? E bastante ativista, principalmente por conta do meu estado ser um estado muito invisível, né? Ele está entre Paraná e Rio Grande do Sul, mas até o Paraná e o Rio Grande do Sul conhecem muito pouco da arte que é feita dentro do meu estado. Então, esse processo aí, eu sou uma guerreira nisso aí, né? De brigar pelo autoral, pela visibilidade e tal. E aí, até falando em ativismo, eu estou junto a 20 mulheres conselheiras ali no estado de Santa Catarina. A gente vai estar lançando agora um portal justamente para mapear a mulher compositora, a mulher que trabalha, que tem trabalho com a música em geral, né? Dentro de Santa Catarina. Então é isso, estou nesse momento, né? Embora a ideia de estar cá era estar aí, né? Eu, nesses últimos 2 anos, eu fico 6, 7 meses aqui, 5, 6 meses em Lisboa, 5, 6 meses no Brasil, em Florianópolis. E aí, quando eu voltei em 2020, né, que eu cheguei em fevereiro, foi quando veio a pandemia, e desde então não pude mais retornar, mas sigo aí online desenvolvendo o projeto, né? O projeto tem andado. E aí agora o 6º single se chama Cilada, vai entrar aí nas redes agora no dia 19. Eu, particularmente, fiquei extremamente feliz, assim, muito realizada. Eu já me considero assim uma vencedora mesmo. Primeiro por estar na final com essas mulheres, né, que eu admiro. Eu não as conhecia pessoalmente, mas algumas delas eu já conhecia o trabalho. Né? Então, isso, para mim, de onde eu venho, com o meu processo dentro da música e tal, já é uma honraria constar nesse lugar, né? Nesse primeiro momento. E dentro do meu estado, então, eu sou a única de Santa Catarina, eu sei que no processo tiveram outras mulheres que eu super conheço e respeito ali concorrendo, então é muito significativo para mim nesse sentido de reconhecer, né, e de me reconhecer enquanto compositor, embora não tenha nenhuma formação e nem me acreditado como intérprete e nem nada, embora, assim, a única forma que eu tive de me colocar como musicista foi justamente cantando, né? Se eu não cantar, mas assim, eu estou muito longe, talvez intérprete sim, mas eu estou muito longe de ser uma cantora, para mim é um aprendizado todo dia, né? Toda Olha, hora. interessante essa distância de Santa Catarina para o resto do Sul, né, do ponto de vista mercadológico, né? Parece que é rota, né? Eu Rota, particularmente, mas não é, né? eu particularmente que sempre estive na estrada com artistas, eu sempre percebi, né, essa força do Rio Grande do Sul, o Paraná com uma coisa muito pessoalizada, né, muito poética, assim, e Santa Catarina assim como se fosse um ponto para você passar, mas assim sem grandes referências. Exato. Mas vamos falar sobre isso, porque agora eu quero conhecer a Mariana Bavaresca, que atende pelo nome de Ela. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente. E você? Como é que você está? Tô ótima, tô assim super honrada, porque tô vendo mulheres que são bem mais experientes que eu, sabe? Tem muito mais anos de estrada, de música, então pra mim tá sendo uma surpresa ainda maior. Eu já tinha procurado o trabalho delas, né, as que eu não conhecia quando eu saí entre as finalistas. Até antes disso, tentei ver a lista de todas as mulheres que foram indicadas como autoras e tal, porque é sempre bom a gente conhecer o trabalho de outras mulheres. Mas tô muito surpresa, assim, de ter passado para final, assim, é uma coisa que realmente eu não estava esperando. Então, fiquei, assim, bem surpresa mesmo. Eu tenho 24 anos, eu sou jornalista, tenho, por enquanto, só 3 trabalhos. Nossa, uma ligação agora.
ótimo momento. Tenho só 3 músicas lançadas por enquanto, mas um álbum que vai sair esse ano. Vai ser um lançamento da Loop Discos, que é o meu selo aqui em Porto Alegre. Eu também sou uma ativista. Desculpa te interromper, ela, mas assim, você é a segunda pessoa que é da Loop Discos. Essa Loop Discos tá trabalhando bastante aí no Sul, né? Então, eu sou suspeita para falar, porque desde os 13 anos eu faço trabalhos pontuais lá, de jingle e tal. Ah, tá. E o Edu, que é o dono da Loop, ele me ajudou muito na minha carreira, assim. Então, me indicou fonos que fossem boas para vícios específicos que eu tinha como cantora. Depois, professores de canto, etc. Eu fui evoluindo como cantora muito pelo incentivo, assim, deles. E tem muitos, eles produzem muita gente boa. Inclusive, eu acho que a Rê tem alguns trabalhos com eles. Eu sou jornalista também, trabalhei já na área da cultura, no jornalismo, em redações, aqui em Porto Alegre. Bom, então quer dizer, então, se todos nós aqui, eu, Tatiana, Clarissa, Raíssa e Rê, quisermos assim uma força na imprensa de Porto Alegre, é só falar com ela, né? Com certeza, eu vou dizer até que eu sou melhor no marketing, não é tanto na assessoria. Minha área de atuação assim, é social media, redação. O que eu gosto de fazer é internet, sabe? Eu me considero uma pessoa extremamente digital e tento usar o digital de uma forma positiva, que é uma coisa difícil. Hoje é muito difícil ser jornalista, né? Ser músico, ser musicista é difícil, ser autor é difícil e ser jornalista também é. Ainda mais na era da fake news /robô /hacker, né? Então, perfeitamente. Eu sou uma ativista também na área da violência doméstica. Eu dou palestra sobre isso já faz alguns anos. Fui vítima bem nova. E daí acabei tendo a sorte de encontrar mulheres que trabalham na área, são juízas da Vara da Família, e elas me levaram para participar de saraus. A gente já fez saraus para várias mulheres. Em Porto Alegre, muitas, assim, até da área de atuação. Então, até com promotoras, a gente já falou. E promotoras que, inclusive, depois vieram relatar que eram vítimas. Então, assim, não existe não existe uma classe, né? A violência doméstica, ela ataca todas nós podemos ser vítimas. E isso eu trouxe muito para minha música, assim, porque é uma bandeira muito importante para mim. E que é extremamente necessária ser falada agora durante a pandemia, né? Porque tivemos um crescimento de 22% no feminicídio no Brasil. E muito feliz, assim, de estar dividindo essas experiências e ouvindo experiências de outras mulheres, como isso nos faz crescer. E, assim, realmente fico nervosa de falar até, sabe? Porque é tanta gente que já tem trabalho de anos, assim, rolando e que, enfim, que honra. Mas, Elas, deixa eu só te fazer um esclarecimento, já que você está participando, aliás, todas vocês, né? Pela primeira vez do prêmio, mas a ideia do prêmio é essa. Né? A ideia do prêmio, dentro dessa nossa configuração horizontal, é justamente reconhecer o profissional, independente se ele é um veterano ou se ele é um iniciante. É por isso que essa nossa chegada aqui às finais, ela é fruto de um trabalho de todos, a partir de uma soma de pontos respeitados pesos, entendeu? Então, assim, é justamente essa a ideia do prêmio, essa possibilidade de trazer gente com um discurso fresco como o seu, mas que também não deixa de ser fresco da Tatiana, por ela ser um pouco mais vivida ou experiente, que também não deixa de ser fresco como da Raíssa e da Rê. Né? Uma garota, bebê. Não é? Então, nós somos todos iguais no Prêmio Profissional da Música, aos meus olhos, pelo menos, é isso. Bom, vamos falar aqui pela nossa última finalista, que, graças a Deus, deu conta de chegar aqui a tempo de nos enriquecer um pouco mais com seu microfone, seu teclado, enfim, toda preparada. Senhora Clarissa Bruns. É Bruns? Bruns, acho que é, né? Bruns. Com N de navio, S de sapo. Clarissa, você está falando da onde? Também de Lisboa? Lisboa? Estou falando de Curitiba, gente. Queria me desculpar o atraso com vocês. Eu dou aula a tarde inteira. É verdade. Eu troquei uns alunos, né? Umas turmas, só que caiu a internet no meio do final da aula, na verdade. Aí tive que voltar porque os alunos ficaram me esperando. Foi minha filha, na verdade, que mexeu no negócio do Wi-Fi. Aquela coisa, coisas do mundo
virtual, né? Esses imprevistos que a gente não consegue controlar absolutamente. Então, eu queria pedir desculpas, porque estava tudo programado para eu estar aqui antes. Pena que eu não ouvi todos. Raíssa! Oi! É aula de quem, Clarice? Oi? A aula é de quê? De canto. Ah, Por isso que está aqui, ó. Legal. Por isso tem o microfoninho aqui, o teclado aqui já, tudo preparado. Pena que não ouvi todas vocês, gente. Um prazer também enorme estar aqui compartilhando, somando forças, né? Da composição. Todas sabemos quanto esse caminho é maravilhoso e árduo, né? Então, acho que é muito, muito lindo a gente estar aqui juntos, assim, por si só, né? Esse momento aqui de troca, muito legal. Pena não ter ouvido todas vocês. Mas então, me conta, Gustavo, né, Gustavo? Sou eu mesmo. Na verdade, assim, quem tá na função contar são vocês. Ah, é? E aí, assim, a ideia é começar sabendo um pouco quem é você e a sua caminhada até aqui nesse momento do prêmio, entendeu? Certo. Gustavo, você está com um pouquinho de eco no microfone. Eu tô com eco? Eu acho que é a Clarice, hein? É o Gustavo? Tá com Não, eco? eu acho que eu tô fazendo eco aí. E ele tá fazendo para nós. Será? É. Então deixa eu abaixar o teu volume aqui um pouco. Isso. Aí, melhorou? Deixa eu ver. A minha voz melhorou? Melhorou. A minha voz tá fazendo eco? Ou não vou? Acho que não A vou minha que conseguir. tá. Tá. Bom, gente, eu sou cantora. Eu comecei na música bem pequenininha, com 3 anos de idade, fazendo violino. Meus pais tiveram essa excelente ideia. Não toco violino, mas entrei nesse universo já de ouvir orquestra e tal, família bem musical. Comecei a fazer piano resumindo, piano com 9, depois canto com 14, onde eu dou aula hoje no Conservatório de MPB. Fui morar no Rio com 18, larguei faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Sim, larguei, virei lenda lá na faculdade, largar a faculdade de Direito para ir para ser cantora no Rio, para estudar. Estudei no Conservatório Brasileiro de Música, fiz um monte de coisa no Rio, trabalhei. Fiquei um tempão, tem muita história para contar realmente. Lá se vão, desde os 16 anos de idade, lá se vão 26 anos de carreira. Legal. 26 anos de carreira profissional como cantora. E tenho 5, já vou para o 5º trabalho autoral gravado. Vou gravar um single agora, depois tenho um disco, um álbum novo. E comecei a compor bem depois, na verdade. Vai fazer 13 anos que eu sou compositora, que eu fechei, assim, que eu acho que eu comecei depois de muitas tentativas, aos meus ouvidos e olhos, consegui fechar uma canção, né, do início ao fim, e senti que tinha ali uma história, uma ideia, algo fechado, né, porque sempre colocava ideias e tal, e não conseguia fechar essa ideia. Isso faz 13 anos, aí veio um monte de música, depois disso parece que eu fui aprendendo cada vez mais, depois de errar bastante, jogar bastante papel fora, jogar bastante música fora. Eu acho que a gente vai achando as palavras mais fácil, achando as melodias bem mais fácil, né? E hoje eu acho que eu componho muito, assim, sou meio do labor, assim, do compor, sou professora, né? Produzo, aquela coisa toda, produzo, presta conta, faz projeto, faz tudo, faz marketing, faz tudo de mim mesma, né? Às vezes, alguns projetos eu consigo ter pessoas trabalhando comigo e ajudando, mas não uma equipe fixa, não tem. Mas, assim, me vejo muito como compositora hoje e já há algum tempo no labor da composição mesmo, né? De compor bastante, de escrever bastante, compor bastante melodia, de ter muita música na gaveta, de ter muita coisa para fazer ainda, sabe? De não ser uma coisa de uma inspiração que de repente vem, que acontece também, mas que realmente não digo um trabalho porque não me sustenta ainda a composição, né? Mas do labor mesmo, de ser diário, semanal, de ser algo que eu me debruço assim, sobre e trabalho mesmo, assim, com todo prazer, claro, né? É uma delícia, mas virou uma coisa muito cotidiana, muito regular na minha vida, a composição.
E é muito surpreendente até para mim isso, assim, né? Porque começou com uma vontade de compor e desde pequenininha que eu escrevia poesias, mas não juntava as duas coisas, né? E inventava melodias, mas não juntava. Uma vontade virou realmente um labor, uma produção grande, assim, de muitos estilos diferentes. Eu componho, né? E não tem um estilo MPB, digamos assim, que a diversidade que a MPB tem, né? Eu componho valsinha, samba, bossa, pop, reggae. O que não é MPB, né? Exatamente. Então, não sei muito o que dizer, assim, mas sou muito feliz no que eu faço, mas realmente é muito difícil você se sustentar, trabalhar, ser mãe, ser aprovada em projeto, então você está ali dando 1000 aulas e tem um prazo de um edital que vai fechar, e passa a madrugada, então, porque não deu tempo, e, né, hoje eu estou tentando me organizar melhor e ter pessoas me ajudando, justamente para não ser tão desgastante, porque às vezes chegava na hora de eu gravar e cantar, e eu tava já tinha trabalhado muito, né? E era um momento que, como cantora e compositora, eu deveria ser um começo, né? Então hoje eu acho que eu tenho uma estrutura, com 42 anos, já tenho uma estrutura mais funcionando, assim, um organismo, né? Mas meu sonho é poder ser só artista e compositora e cantora. Então, olha só, dentro desse sonho aí, se você puder mutar enquanto eu falo, Clarice. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Aí, pronto. Dentro dessa categoria, né, a gente tem uma questão que nos une não, que nos diferencia nessa edição, porque todas as edições do Prêmio Profissionais da Música tem um pacote de atividades que ocorrem relacionadas à capacitação, exibição, que são coisas que nós vamos abrir as inscrições em breve para predominantemente os finalistas participarem, e, enfim, ou dos nossos cursos, ou dos nossos workshops, ou das nossas palestras, no sentido de dar a palestra, de dar o workshop, de dar o curso. São coisas assim que a gente tenta fazer para ver se consegue melhorar rentabilidades ou proporcionar alguma rentabilidade para quem quiser. Mas todas as nossas conversas, elas têm uma linha cervical a cada ano. Esse ano, como você já deve ter observado, a nossa linha é do analógico ao digital, vivo direito autoral, porque a gente entende que o direito autoral ele vem sendo atacado permanentemente há muitos anos, e sendo vocês autoras, imagino que vocês sejam de alguma sociedade, mas pelo que está aqui configurado, me parece que vocês não vivem, né, ou não se sustentam exclusivamente por conta das composições. E aí eu queria saber assim, um pouco da opinião de cada uma, assim, bem rapidinho, um pouco sobre essa ausência de sustentabilidade. O porquê é tão difícil ser sustentável dentro de uma profissão tão nobre que é a de autora? É o país, é o sistema, são as plataformas? Aonde que vocês acham que está a questão que não viabiliza essa sustentabilidade em função dessa atividade? Quem quer começar? Ou querem fazer a volta como foi no início, começando pela Rê, pela Raíssa? Pode ser? Então vamos lá, Rê, começa por você. Aonde que está o problema? Olha, na minha opinião, assim, foi uma coisa que eu acabei descobrindo depois de tentar entender mais sobre o direito autoral, é que as músicas que tocam na rádio, etc., elas são contadas por amostragem. Ou seja, não é por quantidade de vezes que tu recebe a tua música. Então, se um dia a tua música tocou 3 vezes e depois eles fizeram a medição e não tocou nenhuma, você não vai receber. Então, assim, é meio estranho, porque o que acontece? Não favorece quem não tem tanta, vamos dizer assim, tanta música ou que toca tanto nas rádios. Então, assim, não favorece os pequenos.
o que já é diferente das plataformas digitais, que a gente recebe por play. É muito pouco, né? Eu acho que... É uma humilhação, né? É uma humilhação, porque a gente gasta muito para conseguir crescer, né, nas plataformas e não tem o mesmo retorno. Talvez a ideia é que venha o retorno com o tempo, mas existe um investimento grande nisso, de tempo, de dinheiro, de várias coisas, né? Então eu acho que uma briga um pouco com a outra, e eu sempre sinto que os pequenos, que eu acho que agora existe um público mais, acho que os artistas se diluíram mais, assim, de uma forma mais horizontal, né? Tá todo mundo ganhando mal, vamos dizer assim, né? Então tá difícil de conseguir entender esse momento, sabe? Porque eu peguei uma fase que não tinha plataformas e entrei nessa fase das plataformas, redes sociais, e tive que me adaptar a isso, né? E confesso que ainda estou tentando entender, mas acho que ainda isso deveria ser reformulado, tanto nas rádios ou no ECAD, para que isso seja mais horizontal, né? Quanto nas plataformas digitais. Muito bem. Raíssa, você. Bom. Deixa eu só fazer um. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, Raíssa. Por que dessa conversa aqui? Porque lá nas conversas do prêmio, nos nossos painéis, diferentemente de outros eventos, como o nosso evento é para profissionais, a gente tem ações voltadas, teoricamente, para respostas para os profissionais. Então, quando a gente faz painel, a gente não faz painel para saber como é que é a distribuição de A, de B, de C. A gente faz painel assim: os profissionais da música querem saber como ganhar mais direito autoral. Respondam. É assim, eu não quero que você venha dizer que com os seus dados, seus números, que foi bom, que podia ter sido melhor. Eu quero saber como é que você faz para melhorar a nossa vida, entendeu? E aí a gente vai coletando as dúvidas de vocês para levar isso para os nossos painéis. Vai lá, Raíssa. Perfeito. Bom, a gente vive numa grande máfia, né? A música, ela passa por uma grande máfia que, vou falar mesmo, já que é para falar, que é o ECAD, né? A gente tem um problema seríssimo de arrecadação, um problema seríssimo de distribuição, cada um ganha sua porcentagem até chegar no artista, no autor, né? No caso. E esse jabá, né? O velho jabá, que é quanto mais você paga, mais você toca. Né? Então, a gente tem um problema sistêmico completamente, um problema político, econômico, ele é todo entrelaçado e todo cheio de acordos, né? Então, é muito difícil para um artista que não tem estrutura, talvez muito dinheiro, no caso, que eu acho que dinheiro é o grande ponto para você tocar mais, né? Porque a partir do momento que você tem dinheiro, você investe em anúncio, você compra o que precisa comprar para ser tocado, e você estuda as carreiras de quem mais tocou. Anitta, por exemplo, né? A gente assistiu em algumas feiras já a construção da carreira da Anitta, não tem um lançamento com menos de 5 milhões, 6 milhões, entendeu? Então é jabá para todo lado, para que essa música toque, para que de fato ela arrecade alguma coisa, porque realmente os centavos, microcentavos por play de canção é ridículo, é um absurdo, e não tem essa valorização diferente do resto do mundo, no Brasil, isso principalmente. Né? Porque o resto do mundo já conseguiu entender um pouco mais, né, dessa era digital mesmo, né? A gente saiu desse analógico, essa transição das gravadoras, a transição para o streaming, né? Então ele passou por um momento muito complexo, né, da tecnologia, até a gente entender que existia assim receita dentro da nuvem, né? Então ter receita na nuvem, como é que a gente faz para captar esse recurso? Então a pergunta é bem essa que fica, e que a gente possa talvez receber uma resposta: como é que a gente faz para ganhar mais dinheiro sendo autoras no Brasil? E aí, passando agora para ela, eu vou pegar aqui o que a Raíssa colocou e vou acrescentar duas opiniões aqui. Inclusive porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu represento a UBC em Brasília há 13 anos. Então, eu sou um militante do direito autoral. Mas
tem duas coisas aqui que eu gostaria de pegar a fala da Raíssa e colocar dentro dessa questão sistêmica que ela falou. Primeira coisa é o seguinte: existe uma legislação do direito autoral. Essa legislação ela não é cumprida principalmente pelos legisladores, né? Então, assim, existe uma grande inadimplência dos veículos de comunicação, que inclusive a maioria pertence aos legisladores, entendeu? E aí eu coloco o segundo ponto: muito pouco combatido pela classe dos autores, que tem ali as suas sociedades para lhes representar, entendeu? Mas, nesse momento, precisamos de mais volume de gente, porque senão a gente pode realmente desaparecer enquanto classe, enquanto economia, porque se puder não pagar por direito autoral, e vocês sabem disso, os produtores, os veículos, os hotéis, eles não querem pagar. Você concorda, senhora Ela? Então, vou falar da minha perspectiva como jornalista, né, dentro desse cenário, das coisas que eu mais percebi, porque eu trabalhei em um caderno de cultura aqui de Porto Alegre, e eu posso dizer que existe uma panelinha muito grande, assim, sobre quem vai aparecer, porque, assim, claro, a gente está falando de direitos autorais, mas a gente também está falando de projeção, né, de retorno financeiro. O retorno financeiro não vem se tu não é projetado de alguma forma, tocando em rádio, aparecendo num programa de TV, sendo capa de um jornal, aparecendo num site que é badalado, enfim. E existe uma panelinha muito grande, isso eu vejo que acontece em Porto Alegre, mas eu vejo que acontece no Brasil inteiro também, de artistas específicos que estão sempre, né, em alta, e que às vezes não há um interesse dos jornalistas e dos veículos de comunicação de mostrar novos artistas. Tem veículos que fazem isso, tem, mas os principais veículos eu não noto tanto esse esforço, sabe? E daí vem o segundo ponto, que é do meu ponto de vista, estando em Porto Alegre e trabalhando com marketing, que eu vejo que muitos artistas também não sabem se vender hoje em dia. Não sabem comunicar nas redes sociais, não sabem como trabalhar marketing pessoal. Isso é muito importante para os artistas, e a Anitta é um case assim, esplêndido disso, né? Emicida também é um case maravilhoso nessa área de marketing. E eu sinto que é muito importante a gente falar sobre a importância da comunicação, sabe, para os artistas. A comunicação de como eu quero que o meu público me enxergue, quem eu sou, eu sei quem eu sou. As minhas músicas são suficientes, assim, para mostrar isso, porque a gente vê agora essa tendência de tu ser uma imagem, né? O terno tem os looks deles ali, que são predominantes, a gente vê isso muito evidente, claro que em gêneros específicos de música, a gente vê isso muito forte, assim, no indie, no MPB indie, no MPB mais contemporâneo, com R&B, com soul, mas acho que é muito importante falar dessa parte também, que é a parte que eu tenho mais propriedade, né, para falar, por ter trabalhado, assim, nesses veículos e tal. Muito bem. Tatiana Kobet. Olha, depois eu vou voltar nessa conversa com você, viu, Ela? E a gente vai debater se nós estamos vivendo a uberização dos conteúdos musicais. Prepara Minha aí. gente, olha só. Tatiana, Vamos lá, eu tenho pouca coisa a acrescentar, acho que é bem isso, né? A Rê apontou umas coisas, a Raíssa apontou outras, a Ela apontou outras. Eu penso que eu fecho com você na questão em que, enquanto compositores, não é? A gente não tem essa força ou nem sequer esse caminho de convergência. Então, quando eu falo em compositores, eu estou falando do Chico Buarque de Holanda, da Anitta e da Raíssa. E a gente não tem essa conexão enquanto compositor para poder pensar aí que estamos brigando com os cachorros grandes, porque tudo que está sendo falado aí, os marqueteiros, os grandes empresários, as rádios, as TVs, todos eles sim, se convergem e batem um martelo numa parada. E nós não. A gente, cada um corre para um lado. E nós que somos a matéria-prima, né? Exato. Então, esse é um ponto. Tem a ECAD aí, que é uma briga federal, assim, que a gente não consegue nem chegar perto. Eu acho isso é uma coisa que eu não consigo entender, por que
nós, compositores, não temos um acesso horizontal, uma coisa mais limpa com a ECAD, ponto 1, e mesmo, independente da ECAD, também com as nossas próprias... Por exemplo, eu sou da Abramos, né? E a Abramos não se junta com a UP, que não se junta com não sei quem, e é uma coisa complicadíssima. Até você ter acesso, e olha que hoje até na Abramos, uma coisa que você tem uma dúvida, para você ter uma resposta, pode botar aí um bom tempo da sua vida. Que às vezes eu prefiro então depois eu vou ter que fazer uma propaganda aí ao contrário aí de uma segunda opção, porque, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas já te adianto que no prêmio, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela será fartamente explorada. Maravilhoso, eu estou junto, eu estou dentro. Então, eu penso que é um pouco por aí, sabe? Também tem essa questão da uma certa confusão, né? Veja bem, recentemente, não faz muito tempo, se briga, a gente conseguiu pelo menos um estado de visibilização para o compositor, porque isso, né, dentro dessa panela toda, quem aparece é quem canta. Então, e aí, em qualquer música que a pessoa que canta, até o compositor ganhar, é tanto pedacinho que fica no caminho que realmente para esse compositor ganhar é trabalhoso. Né? Então, tem uma série de componentes aí que estão muito mais ligados ao fato de que a gente não se coloca, e eu acho que na música em geral, não se coloca como classe e não cria mecanismo que possa que nos permita algum tipo de luta coletiva. Eu acho que a música isso é uma coisa muito complicada. Isso é na minha experiência, que eu venho de uma trajetória completamente diferente profissional, então eu vou entrar no universo da música muito mais adiante. Muito da minha experiência enquanto bailarina foi o que me fez estar aqui com vocês hoje, sentado, conversando, me assinando enquanto compositora. E principalmente lá no meu estado mesmo, que é aquele estado invisível total. Então, você imagina, é muito essa coisa. A música é uma das classes, entre as artes todas, que eu acho que o processo de desunião, a falta de convergência para assuntos coletivos é bem complicado. Não me pergunte por quê, eu não sei, não saberia dizer por quê, mas identifico isso. Então, um dos problemas graves que eu acho é somos nós mesmos, né? Seja compositores, intérpretes, o que for. Concordo com você, viu, Tatiana? Clarice, e você? Posicione-se. Muito bem. É bom ser a última, porque daí a gente já teve um bom caminho andado aí, né, na explicação. Eu acho que realmente sinto na pele muito das coisas que vocês todas falaram. Com relação a Abramos, eu tenho a mesma reclamação. Também não consigo obter respostas nem resposta de e-mail, nem nada. Não sei se foi por causa da pandemia, mas estou aguardando aí umas respostas. Bom, vocês falaram do contexto geral, né? Eu penso muito no contexto também, agora para trazer algo a acrescentar, no contexto individual, nas escolhas que a gente faz sendo compositora, porque será que se eu fizer uma música assim assado, ou investir mais nessa ou na outra música, vai ter uma inserção maior, vai ter um público maior ou não vai? Entende? Daí a gente acaba fazendo opções que vão trazer um retorno mais rápido ou mais demorado, não sei o que o Brasil está escutando, né? A Anitta não é só, não sei, o trabalho de marketing, tem uma escolha também musical e de estilo que chega mais rápido nas massas, infelizmente, né? Hoje em dia, desculpa a sinceridade, mas eu acho muito triste o Brasil, a Anitta ser a rainha né, no sentido não dela, do trabalho dela, do julgamento do trabalho dela, mas num país que tem uma riqueza tão maravilhosa e tal. Então, passa também pelos editais. Eu estou sempre me posicionando, por exemplo, aqui em Curitiba, os editais contemplam muito pouco música autoral.
eu tive a sorte de entrar num último edital agora aqui, mas tinha essa pessoa que estavam em seguida na lista e que mereciam muito estar também contempladas, e sempre tem a repetição dos mesmos. Então, cada edital, eu acho, os editais, eles têm algumas falhas, assim, nesse sentido, sabe? De identificar o que pode ser importante, ou no contexto do país, ou o que precisa daquilo. Porque tem muito estilo de música que não precisa daquilo, que tem outros espaços, sei lá. Ou de sempre estar contemplando o mesmo tipo de coisa, e a música autoral precisava ser, assim, o mais contemplado em todos os editais do universo, porque é o que está sendo construído. Lógico que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é o que está sendo construído de identidade do estado, da cidade, do país, hoje, né? E é o que tem maior dificuldade de chegar na massa, se você faz, né? Então, assim, eu acho que os editais também contemplam pessoas que já estão consagradas, muito, né? Tem muitos editais que contemplam lá, sei lá, né? Alguém que já está no mainstream faz tempo, então por que não contempla pessoas mais assim? Ou então está contemplando um estilo, uma causa, né? Então, assim, aí passa pela questão pessoal das escolhas, sim, eu acho que eu ainda tenho feito isso. Preciso mostrar as músicas que eu tenho, preciso compor mais, preciso bababã, sabe? Eu olho para algumas músicas que acho que é característica minha para que eu cante, né? Que são minhas, dificilmente talvez alguém vá se identificar tanto a ponto de cantar. Mas eu tenho algumas músicas que eu fico pensando, putz, bem que uma baiana daquela podia cantar essa música, né? E tem uma música, por exemplo, chamada Dona Janaína, que modéstia à parte é uma música, modéstia à parte mesmo, é uma música muito bonita. Qualquer pessoa podia cantar essa música. É uma das músicas que eu acho mais bonitas minhas. Envia a música para ela, para baiana. Eu falei, como é que eu faço para a baiana escutar essa música, entendeu? Porque elas cantam músicas de outras pessoas, baianas, cantam músicas que eu acho que essa música, por exemplo, eu acho que não perde muito para músicas que estão sendo gravadas, assim, e que tem um nível, assim, que podia alguém cantar. Então, entre algumas outras não, são músicas Clarissa, entende? Mas algumas músicas já tem uma coisa mais que poderia outra pessoa cantar. Então, como que eu faço essas pessoas ouvirem a minha música? Como é que eu faço para elas descobrirem, para elas gravarem? Então, também passa por isso, por uma questão, uma batalha pessoal mesmo, caminho das pedras gigante. E aí, se a gente não consegue chegar na pessoa, a gente tenta fazer com que essa música mesmo seja muito escutada, para quem sabe chegar um dia na mão de alguém, sei lá. Então, existe essa batalha coletiva e existe essa batalha individual mesmo, esse aprendizado, esse labor que eu comentei, né, antes. E aí, gente, é o seguinte, a ela falou sobre veículos. E alguém aqui numa outra, se puder mutar aí, Clarissa. E alguém aqui numa outra live falava justamente da perda da relevância, né? Da disputa da relevância, disputa pela relevância do conteúdo. Né? A gente tem essa dificuldade de se sustentar e alguns colocam que é por conta de uma possível perda da relevância do seu conteúdo, como se fosse assim meio que uma uberização do conteúdo, por conta de uma necessidade de estar permanentemente se fragmentando a sua música em diversos formatos, para diversas mídias, para diversas plataformas, e fica uma coisa quase que impossível, né? Você trabalhar com música e ainda ter que virar um mídia social, um assessor de imprensa e tudo isso ao mesmo tempo. Aí eu lhe pergunto, a pandemia chegou e assim, se já era difícil com aquele acesso para o ao vivo, né, de produzir, fazer o ao vivo e ficar naquele movimento de... Agora você tem que se multiplicar em diversas coisas, ou diversos papéis. E eu lhe pergunto, continua valendo a pena compor, produzir e cantar, independente assim, do ponto de vista escolha profissional? Ou é preciso se fragmentar em várias profissões para que a gente possa manter a nossa profissão? Eu acredito que a minha experiência é diferente, porque eu já comecei a fazer música nesse cenário.
Então, eu já comecei com tudo muito digitalizado, e eu sou uma pessoa que se formou em comunicação social, né, em trabalho com marketing. Então, para mim, é uma coisa prazerosa fazer isso, apesar de ver que isso, com certeza, como é que eu posso dizer? Deixa tudo líquido, né? Como a gente fala das relações... Na verdade, gasoso, né? Não é nem líquido mais. É vazio, às vezes, até. Tu vê pessoas que estão tentando tanto produzir um conteúdo que não tá saindo autêntico, não tá saindo como aquela pessoa mesmo se comunicando. É Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu acho que tem muitos artistas que conseguiram criar uma forma única e autêntica, sabe? De se mostrar nas mídias sociais, nos veículos e etc. Mas, realmente, eu imagino que para quem começou antes de existir, né, essa demanda, essa necessidade, deva ser bem mais difícil, porque tu já tá acostumado a fazer a coisa de um jeito, e eu via muito isso, por exemplo, quando eu trabalhei na Zero Hora, né, falei o nome, não sei se podia, mas enfim, a Zero Hora é o maior jornal, um dos maiores jornais, né, do Brasil, e lá eu via que tinha muito, assim, a cada mês era uma novidade, sabe? Daí uma nova ferramenta que surgiu de comunicação, então tem que mudar, e daí tem que demitir fulano e botar outra pessoa que já manja mais disso. Então, assim, é muito rápido, né, que essas mudanças acontecem, e acho que com certeza rola um esvaziamento, assim, de propósito, até. Porque eu acho que as pessoas estão tanto tentando se adequar a isso que elas acabam esquecendo qual o principal objetivo delas ali, né, produzindo esse conteúdo, fazendo música, escrevendo, fazendo arte, enfim. Concordo com você totalmente. E aí queria pegar aqui a opinião das demais, né? Porque nós estamos aqui já com 17 horas e 58 minutos. Daqui a pouco, viu, meninas? Já preparem a resposta para a seguinte pergunta: ser profissional da música que a gente bota ali no nosso Instagram para posteridade a opinião de vocês sobre essa profissão. Quem quer complementar sobre essa realidade, essa uberização do conteúdo, essa obrigação de dar relevância no meio de tantos canais ao mesmo tempo, se manter relevante no meio de tantos canais? Diga lá, senhora Adegas. Eu estava pensando nisso justamente porque eu peguei essa transição e eu confesso que eu não tenho muita dificuldade nessa comunicação com as redes sociais, mas eu acho que virou algo tão assim, de necessidade de produzir o tempo todo. Se não postar 5 posts durante a semana, a tua mídia não vai crescer. E se tu não fizer isso, tu quase fica meio preso e na obrigação de fazer alguma coisa para conseguir tentar ter relevância, mesmo tendo um trabalho autoral. Coisa que, por exemplo, antigamente, vamos falar aí de sei lá, qualquer artista, Tom Jobim, a pessoa, o que ela escutava? A música dele. Ela via esse artista no palco. Ela não queria saber se o Tom Jobim usava só uma camisa, não sei o quê, o que o Tom Jobim comia, sabe, como é que o Tom Jobim Bom, até podia, a gente ver Elis Regina, que tinha, vamos dizer assim, que tinha muita opinião, mas não era uma coisa assim o tempo todo. Era algo pontual, onde ela fazia uma entrevista que ela dava a opinião dela, ou etc. Não era uma coisa assim que você sentia invadido. Você está falando, é como se a música não fosse o suficiente, né? Não é mais. Esse é o ponto. E eu acho que é isso que me deixa, às vezes, mais frustrada, é que a música, que é o que realmente a gente se entrega para fazer, tanto na composição, quanto para entregar algo para o público ao vivo, virou algo que não tem tanta importância como tinha antigamente. Na minha visão, respeito todas as visões, mas eu não vejo isso dessa forma mais, sabe? Perdeu o glamour para mim. Perdeu o glamour, sabe? E a contradição, né, o Rê? A contradição disso que você está falando é que essas lojas, que são, na verdade, plataformas de marketing, como, por exemplo, Spotify, Deezer e YouTube, aonde eles mais ganham monetizando os seus conteúdos é onde tem música. Né? É totalmente contraditório e frustrante, porque é o que eu digo, cada vez mais a gente tem dificuldade de ter relevância, porque
realmente ficou mais horizontal, e eu não acho isso ruim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, para a gente conseguir viver e ganhar minimamente, para conseguir sobreviver fazendo isso que a gente faz, a gente precisa ter um pouco mais de relevância, e a gente não pode ficar nessa horizontalidade, né? Então, e agora, por exemplo, eu que sou uma artista de palco, eu tô há um ano sem fazer show, meu último show foi em março do ano passado, né? Quer dizer, eu fazia 10 shows por mês. Entende? Então, assim, é tudo muito complicado. E isso me mostrou esse lado da internet e das mídias sociais que eu não gosto. Mas é chato, né? É chato pra cacete. Eu tento, assim, fazer a coisa do meu jeito, e eu me esforço para, vamos dizer assim, ter relevância para as pessoas que estão lá me seguindo e tal. Mas chega a um ponto que eu não quero passar por um respeito a mim, sabe? A exposição, as pessoas têm se expondo demais, assim, demais nas redes sociais. E isso não está sendo bom para ninguém, tanto para quem está ouvindo quanto para quem está falando. E está existindo muita guerra ali de opiniões, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito opiniáticas, falando de tudo, de todos, e sempre tem algo para dizer. Então, eu tô meio, assim, um pouco tentando economizar, sabe? Agora, nesse momento. Vamos ouvir a Raíssa sobre esse ponto? Alô, Raíssa? Ai, ai. Você que é uma ativista, como é que você se coloca? Eu só queria falar só uma coisinha aqui que a Rê falou, que eu achei muito interessante dentro disso. Tem um grupo aqui de Brasília, de samba, que é uma rapaziada. E eu conheci eles no início do início. E eles se impuseram, eles conquistaram um grande público pelos shows, pela música, enfim, por diversas coisas. Eles foram agora contratados por uma gravadora que eu não vou dizer o nome. Cara, de repente, a mídia social deles virou... Eu até liguei para os caras e falei, velho, eu não estou entendendo. Porque todo dia vocês fazem uma coisa assim de idiotas, entendeu? Parece que vocês são uns grupos de idiotas, assim, sabe, assim... vocês não chegam nem no nível assim das idiotices, das brincadeiras dos três patetas, dos três... O que está acontecendo, velho? Cadê o som? Cadê o show? Cadê a música? Mas vamos lá. Fala aí, Raíssa. Ai, difícil, né? Porque a gente, artista de palco, né? Eu compacto com o que a Rê falou, assim, é muito difícil essa... O que a gente tem que fazer? Bem isso, virar os três patetas na frente da câmera para chamar atenção, né? O que mais que a gente tem que fazer para criar essa conversa com o público? O público quer ver BBB, né? E aí ficou isso, essa exposição das nossas vidas, para que as pessoas comecem de fato, continuem, fiquem ali atentas às nossas redes. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se expondo, né? E é isso, a gente tem vida, a gente tem sentimentos, a gente tem TPM, a gente tem todas essas coisas que inclusive os homens esquecem disso, e é bem sério. E é muito difícil. Eu, particularmente, assim, eu estava ano passado com uma agenda super fechada também, com parcerias e tipo coisas muito legais para acontecer, e de repente é isso, né? Esse boom, e de repente tudo teve que mudar, e a internet virou o ponto principal de encontro, né? Então eu falei, cara, não vou conseguir, e faz um bom tempo que eu não apareço por lá, assim, dando as caras mesmo, sabe? Então eu estou compartilhando algumas coisas mais ligadas ao ativismo, coisas que eu acho que são interessantes de fato de serem compartilhadas nesse momento. Eu me sinto até esquisita de compartilhar superficialidades, né, que possam ser o meu dia a dia nesse momento tão complexo que a gente está vivendo, né? Seja ele, né, pandêmico e estrutural dentro desse mercado da música mesmo, né? O que vai ser da gente mesmo, assim, nesse tempo? O que acontece? A gente está numa transição, né, da tecnologia. Analógico já faz tempo, analógico já era tipo, da época que era analógico, há anos atrás, a tecnologia já ultrapassou, já tem inteligência artificial, e a música ela já é reproduzida por um computador, não precisa nem de uma pessoa mais, gente, entendeu? A música para tocar na internet, você não precisa ter uma figura, você cria essa figura. Você cria um avatar, que pode ser um ser de videogame, e colocar ele lá como se fosse um grande artista. E os artistas têm feito isso, eles têm se tornado videogames. Criolo está fazendo isso, né? Entrou no Twitch TV. Dá até você atualizar esse sistema o tempo inteiro, né? Para você estar ali o tempo inteiro gerando conteúdo e se atualizando esses novos softwares, programas e plataformas, é uma loucura, né? Eu vejo, tenho três irmãs adolescentes.
é TikTok o tempo inteiro, é Twitch TV, tipo, é outra realidade. Imagina a gente ficar lá dançandinha, assim, a nossa musiquinha, né, para aparecer. Então, tipo, eu acho que, sei lá, eu acho que é uma transição do mercado bem séria, que a gente precisa entender o que que vai acontecer e se manifestar de alguma forma, né? Então, a gente ou se une e fala, gente, não, a gente quer continuar com essa estrutura aqui de alguma forma, né? Recebendo e valorizando, né? Que isso se torne de fato valorizado nesse tempo tecnológico, ou não sei o que que a gente vai fazer mesmo, assim. E eu sinto que é o momento da gente se unir. Essas estruturas isoladas, né, esses avatares isolados, cada um nas suas casas, não adianta a gente ficar ali correndo, correndo, e eu vejo só, tipo, todo mundo igual, depressivo em casa, triste que está sem trabalho, está sem grana, gerando o que conteúdo nesse momento, né? E por isso que eu acho que o ativismo muito, muito legal ver que tem várias mulheres ligadas aos ativismos aqui, seja eles em várias esferas, que eu acho que é isso, eu acho o poder do coletivo a grande chamada desse momento, e até muito legal esse encontro, sabe, Gustavo? E agradecida, assim, por isso, assim, porque a gente se enxergar e a gente se escutar mesmo, né? E trocar todas essas informações que são super relevantes para esse momento, assim. Eu acho que enquanto a gente não tiver mensagens muito importantes para a humanidade, quanto artistas, para se unir, para realizar, não adianta a gente ficar fazendo batendo a bunda na câmera agora, essa hora, entendeu, galera? Porque a galera tá morrendo, sabe? Então, é sério, é urgente e é só com união mesmo. Eu vejo que a gente consegue, com movimentos, com grandes blocos, né, de pessoas, fazer transformações. Eu acho que é um momento de uma união, sim ou sim, e cada vez mais fugir desse avatar, porque esse avatar vai deixar todo mundo muito louco, entendeu? Porque a gente não vai conseguir acompanhar, eu acho, né, esse processo, assim, pelo menos talvez a minha geração, talvez a geração das minhas irmãs também, mas eu vejo até elas não conseguindo acompanhar, porque é o tempo inteiro uma quantidade de informação surreal e uma quantidade de fake news surreal também, que fica um embaralho na cabeça. Você não sabe mais, toma vacina, não toma vacina, faz não sei o quê, faz não sei o quê. O que é, cara? O que a gente vai ter que fazer agora, né? Tipo, vamos rezar, porque é o que resta, né? Então, é meio isso, assim, você é reunir, porque é a hora da gente fazer transformações. Eu acho que é a única forma mesmo da gente caminhar, né? Já que é a boiada tem que caminhar unida. Muito bom. Raíssa, o que você falou aí, eu te agradeço aí pela... Realmente, assim, para mim é um prazer fazer essas 97 lives com essas 97 categorias, justamente para a gente, nesse momento, né, conversar sobre nós mesmos e, de uma certa forma, no futuro, a gente poder ver isso aqui e falar, caramba, lá em 2021. Agora, realmente, o momento é difícil, né? Muito sério para a humanidade, mas ainda bem que a gente está conseguindo minimamente andar junto aqui nesses dias com essas lives, com esse prêmio e com outras coisas aí ao nosso redor, né? Bom, Tatiana, para Clarissa não dizer nunca mais que ela é a última, vamos botar ela agora para falar sobre, dar uma opinião sobre esse ponto aí, para depois para Tatiana, para a gente depois ir para a frase e finalizar. Vamos lá, Clarissa. Estava me sentindo bem confortável sendo a última. Gente, é o seguinte... não consigo, não faz parte do meu ser, não consigo, posso tentar, poderia tentar, não conseguiria. Não consigo gerar conteúdos e ficar pensando nisso. O meu trabalho é muito espontâneo, é muito o que eu estou sentindo na hora, o que eu quero fazer. Estou até emocionada, assim. A minha vida é muito assim, é muito, sabe, eu não tenho essa capacidade. Se um dia acontecer isso na minha carreira, alguém vai ter que fazer isso por mim, mas vai ter que passar pelo meu crivo, porque eu não vou querer que nada que não seja muito sincero. Realmente, tudo que eu publico é fruto do que eu estou pensando, não forço nenhuma barra, não faço nada. Eu vou lançar um single agora chamado Todo Mundo é Negro, que é um samba enredo. Lindo, desculpa, foda a gente mesmo, mas é um momento que eu estava muito inspirada mesmo, fiz baseado numa coisa... E tem tudo a ver com o que eu sinto desde que eu sou criança, sobre os negros, sobre, sabe, essa trajetória dos negros. E aconteceu. E eu não resolvi fazer uma música para os negros porque eu queria fazer uma causa, porque isso faz muito parte de mim. E aí eu fiz lá um samba enredo, que me chamaram de última hora fazer um samba enredo lá no São Paulo, que Curitiba estava como tema. Aí eu acabei fazendo samba enredo, acabei indo para a final da Nenê, ainda estava no primeiro grupo, estou rezando para um dia voltar a Nenê no primeiro grupo de São Paulo.
fui finalista a primeira mulher a ir sozinha para uma final de samba enredo da Nenê de Vila Matilde, uma das primeiras, sei lá, de São Paulo, de tudo, porque é bem raro isso, né? Sempre uma mulher no meio de um monte de homem fazendo e direcionando, né? E aí, então, todas as coisas que aconteceram, e foram muitas, eu fiz um documentário aqui em Curitiba sobre as compositoras paranaenses. Ah, que legal! Quis muito fazer a Raíssa, obviamente. A Raíssa abre o documentário, inclusive, falando. Sou super fã e amiga e tenho uma admiração. E aí sempre tive muito essa vontade muito espontânea de juntar, de unir, de fazer. Estou sempre fazendo, estou sempre, sabe? Mas eu não penso... Eu acho que o que eu tenho, assim, de pessoas que me seguem, sei lá o que, é muito desse construir, assim, dessa sinceridade. E também a minha música tem muita música de amor. Volta e meia eu faço alguma coisa coletiva, mas as minhas músicas são muito amor e passa... E é assim, também acho que tem que falar de sensibilidade, tem que falar de coisa... Né? As coisas também podem estar muito banalizadas, então de repente a minha função aqui, o meu papel é essa minha sinceridade mesmo, eu querer levantar bandeiras as quais talvez eu não esteja de fato preparada para levantar, eu levanto do meu jeito, levanto com a minha sinceridade e tal, acho lindo, adoro que tenham essas pessoas que façam isso, porque daí vou eu como fã seguir, entendeu? Só que não é a minha personalidade artística. Minha personalidade artística... E nisso aconteceram milhões de coisas na minha vida, que um dia eu vou contar a história. Morei na casa da Elza Soares, quando eu tinha 18 anos. Fiz isso, fiz aquilo. De repente eu estava na casa de não sei quem, de repente não sei quem estava ouvindo meu disco, falando isso, falando aquilo. Histórias malucas, loucas, mas tudo muito... Nunca puxei saco de ninguém, nunca quis ir lá falar com não sei quem, para não sei o que lá. Talvez se eu tivesse feito, teria conquistado mais coisas, não sei. Mas a minha construção da minha carreira é muito sincera, assim, muito dentro do meu íntimo. O último disco meu chama Entre, né? Entre no meu universo. Não vou fazer... Senão eu teria escolhido outra profissão, assim, se eu tivesse que me pintar de outra coisa. Ri muito que a Raíssa falou. Eu falei, nunca vou conseguir ser a estrela do TikTok, né? Agora, acho que minha filha pode um dia ser. Inclusive, né, Clarice, porque nós somos da época do tic-tac, né? Isso. Tem coisas que só quem tem mais de 40 entende. Vamos ouvir a Tatiana, então? Vamos ouvir a Tatiana? Isso. Vai lá, Tatiana, finaliza isso. Vamos lá. Bom, primeiro, olha, artista, né, que somos todos aqui, eu não conheço artista que não tenha que ser 500 mil coisas para poder sobreviver. Isso aí, eu já não conheço esse aí. Eu mesma, desde que mundo é mundo, sendo musicista ou não, você tem que cantar, tem que dançar, tem que pintar, saber fazer uma comida, porque às vezes dá para fazer um bolo e vender, junto com o CD, que já rola uma grana para pagar o Uber para voltar para casa. Então, vamos combinar que isso aí já é ponto sine qua non. Beleza. Aí, partindo disso, você sim, enquanto artista, por obrigação, você tem que estar o tempo todo atuante, ativo, para que você possa percorrer os caminhos. E quando eu digo isso, estou dizendo, inclusive, você tem que aprender a fazer bolo, porque se você não aprender a fazer bolo, vai lhe faltar aquelas moedinhas ali daquele bolo que você vai poder vender. Então, pensando nisso, por exemplo, eu como apostei desde o começo na questão do autoral e da música independente, foi uma opção correr fora da raia. E eu entendia isso, esse correr fora da raia, da diferença. Era o diferencial, era isso que chamava a atenção. Tem a ver com a coisa, sim, a minha música chamava atenção, mas chamava muito mais atenção eu ser aquela artista que não queria ir para a gravadora, não quero tocar na rádio, não quero, porque se eu tiver, para tocar na rádio, eu tiver que cantar tal coisa, eu não quero, porque eu quero cantar essa coisa é a coisa que eu faço. Então, brigar por isso faz barulho, fazer barulho faz som, ondas, isso construía um caminho diferenciado. Estou apenas assim, dando um passo da minha própria experiência.
O que eu acho que era mais... Por exemplo, todos os meus discos, com exceção do primeiro, todos os outros discos, eu nunca na minha vida bati, nem fiz edital, nem nada. Eu descobri o tal da plataforma colaborativa. Que beleza, hein? Plataforma é um vigor maravilhoso. Certamente. Uma plataforma colaborativa, ela pisa no calo, porque o seu alcance é imenso, ele dobra, se você consegue, ele acaba dobrando, reverberando, etc, etc. E você pode não tocar na rádio, mas você consegue gravar seu disco. Você conseguiu gravar seu disco, você consegue, no seu show, vender o seu disco. E assim você vai construindo essa bola. Mas tudo isso só tem muito mais força se for a partir ou pensando em coletivo, que é isso que eu acho que a Raíssa falou muito bem. Então, assim, nesse momento em que a gente perdeu o presencial, essa questão que está todo mundo aí reclamando do tic-tac, essa questão já é independente da pandemia, gente. Isso vem, sei lá desde quando, desde que cachorro mija para trás, que já vem desde lá. Isso está ligado com as grandes, com as Globos, com toda essa gente lá, as empresas todas, a forma que está sendo feito agora é a mesma forma que sempre foi feito. Não mudou. Você pode fazer a sua opção, porque não é obrigatório você botar sua bunda no tic-tac lá para você chegar lá no lugar. E se você está fazendo isso, você está aceitando isso, essa orientação vem desse coletivo filho da cacete, que desde sempre está pisando nesse calo e a gente não se junta aqui de baixo para cutucar o de cima, para o de cima cair. A gente acaba se juntando lá em cima, e aí ele fica cada vez mais em cima. Isso é o meu ponto de vista, né? Muito bom, então, muito bom. Com relação agora mesmo, essa coisa da dinâmica, hoje você tem uma certa facilidade. Olha que maravilha, eu jamais teria essa oportunidade, né, de conversar com essas mulheres incríveis. E jamais. O prêmio já é o 6º prêmio e é a primeira vez que a gente está tendo esta possibilidade de não ser só meia dúzia de 100 pessoas que vão para a final e que se encontram lá naquela festa maravilhosa que cabe 300 mil pessoas, mas eu, por exemplo, nunca consegui ir. E hoje, né, não só consigo ir para estar, como também já chamei uma cacetada de gente aqui, quando vocês autorizaram, que eu sei que estão aí e estão ouvindo. Então, isso é magnífico. Ainda vai lá, não sei para onde, eu que tenho acompanhado as lives, eu gosto do depois, porque aí essa coisa da gente poder ouvir a hora que quiser, onde quiser, de pijama ou linda, que eu botei hoje até uma maquiagem para ficar bonita. Então, assim, eu imagino assim, gente, o coletivo, é a grande parada, a gente tem que aproveitar, a arte transforma, ela transforma, eu tenho certeza, transformou a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida de todas as pessoas que eu tenho a capacidade de tocar por alguma forma, e acho que pela minha música eu faço isso, né? E eu acho bonito ter seguidores, eu não fico... Nem faço bolo mais, porque vai comer o meu bolinho para me vender e tal. Mas, sabe, mas eu gosto dessa coisa do ativismo nesse sentido. Então, ao invés de fazer um disco, eu fui pedir um financiamento, um poder público, né? O financiamento, o edital, o maior edital do meu estado. O que eu fui pedir? Eu fui pedir para fazer um portal coletivo, para um portal que eu pudesse mapear a mulher musicista dentro do meu estado, esse estado que é invisível. Então, eu acho que isso é um coletivo. Ali, se eu conseguir colocar 1.000 mulheres inscritas, se eu conseguir mapear, ao final de 2021, 1.000 mulheres dentro do estado de Santa Catarina, e fazer com que, a partir daquele portal, a gente possa se cruzar e entender demandas e nos organizarmos para lutar por coisas que a gente realmente acredita enquanto coletivo, meu amor, pode vir Covid para cima de mim. Pode vir que eu vou morrer feliz. Não, pode não. Morrer feliz. Pode não. Desculpa interromper rapidinho, só queria falar para a Tati uma coisa. Tati, você já acompanhou o DataSim, por acaso? Você já viu essa pesquisa que acontece? A Dani Ribas faz uma pesquisa sobre as mulheres musicistas no Brasil inteiro.
E ela mapeou com certeza verdade. Santa Catarina e ela tem uma pesquisa bem aprofundada, vale a pena trocar uma ideia com ela. Vou anotar Depois eu te agora. passo o contato dela, a gente Me conversa ali passa? na internet. Ótimo. Isso. Boa, muito obrigada. Olha, vai ser lindo. eu quero dizer o seguinte, senhora Tatiana, você falou um verbo aí muito interessante, que é o da transformação. São 18 horas e 22 minutos, eu gostaria de usar esse verbo, porque eu me sinto, nesse momento, exatamente assim. Transformado e enriquecido por ter tido o prazer de curtir e, em breve, compartilhar essa conversa extremamente rica, saudável, prazerosa, gostosa e, cheio de possíveis conexões entre vocês aqui e daqui para o futuro, né? Então, eu quero agradecer pelo tempo, pela oportunidade, pela participação, pelo carinho com que vocês falam sobre o prêmio. É assim que a gente cresce, né? E eu queria, assim, coletar muito rapidamente, assim, em 140 caracteres, o que é ser profissional de cada um de vocês, para a gente colocar lá na nossa postagenzinha, com a nossa fotinha do dia de hoje. Se é que o Felipe está aí para tirar essa fotinha ainda. Felipe, está aí, não? Claro, estou aqui para a gente tirar a fotinha tradicional. Ô, Felipe, anota essa ideia, antes de você tirar essa fotinho, anota essa ideia da Raíssa aí. Próxima edição do prêmio, nós temos que criar uma categoria para música relacionada com ativismo. Melhor composição musical para uma campanha de ativismo. Essa categoria eu já quero implementar na próxima. Anotado, então, anotado. Então vamos fazer. Já ganhou, Raíssa já ganhou. Vamos fazer essa foto aí, vai lá. Todo mundo sorrindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Aê, muito bom. Vai lá, Rê. Ser profissional da música é o quê? Jovem porto-alegrense de Lisboa. Acho que ser profissional da música é, principalmente, não desistir, porque é uma profissão que exige um grau, assim, de desprendimento do seu ego ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando e recebendo coisas, né? Às vezes não tão positivas, mas acreditando em si, no que está fazendo. E então acho que é isso, é resistir, é tentar ter força e continuar. E pensar no bem maior, né? Que é, para mim, a principal razão de eu fazer o que eu faço é buscar levar a música, que é algo para mim curativo, às pessoas. Então, acho que quando eu penso nisso, em fazer o que eu faço, eu penso principalmente no bem, em ser um veículo da música, um veículo, algo que possa passar de mim para as outras pessoas. E eu acho que eu penso muito nisso quando às vezes eu penso, ai, não aguento mais, eu tô cansada, ou, ai, sabe, às vezes a gente fica muito frustrado, né? Eu já tenho uma carreira também de mais de 20 anos, então, em muitos momentos a gente fica frustrado, querendo desistir, muitos momentos difíceis, então acho que a gente tem que pensar nisso, assim, e o quanto a gente consegue tocar e fazer bem e levar a música para outras pessoas. Acho que é isso. Olha, eu quero que vocês saibam que, assim, eu vou fazer a minha edição aqui dentro do que eu estou ouvindo aqui digitando, tá? Então, assim, um argumento desse tamanho aí vai virar uma frasezinha, viu, gente? Vai lá, Raíssa, você agora. Estava até anotando a minha aqui. Para mim, a música ela é a ferramenta mais poderosa que a gente tem de transformação existencial. Olha aí. Mais poderosa e eficaz. E eficaz, muito bem. Ô, Gustavo, Próxima. eu tinha escrito, eu até peço desculpa porque eu interrompi, mas eu já tinha escrito lá quando a gente mandou um e-mail para vocês, uma frase melhor do que a que eu falei, né? Eu queria ter falado. Não, mas essa tá boa também. Positiva. Essa tá boa também. Deixa aquela lá pro nosso vídeo e essa aqui fica para cá. Próxima é a nossa jovem. Ela que é a nossa mais jovem participação diretamente de Porto Alegre. Vai lá, ela. Para mim, ser uma profissional na música
é resiliência, como acho que está presente essa palavra no vocabulário de todas as mulheres aqui, provavelmente, não só por serem mulheres na música, né, mas por serem mulheres na sociedade brasileira. E transformação. E eu falei até, ontem eu escrevi um post falando sobre o prêmio, e falei que a arte. Ontem eu escrevi um post falando sobre o prêmio, falando sobre o encontro que eu ia ter com outras mulheres. E eu falei que a arte é feminina e a ciência também, né? São duas. Então é isso, vamos vencer o negacionismo, né? E só a arte para tornar a vida dos brasileiros aí um pouquinho mais leve nesse momento que a gente está enfrentando. Muito bom. Essa menina tem 24 anos só na idade, né? Porque espertíssima. Vai lá, Tatiana, você. Meu amor, para mim, olha, a arte é lida, é munição e é saudação. Pode falar de novo? Munição. Lida, munição, saudação. Música, você tem que trabalhar para ter competência, você tem que saudar para poder tocar o outro, para poder fazer a transformação em nós e em todos, e também você precisa se atualizar, né, o tempo todo, então tem que estar sempre dedicado. É uma munição, é aquela bala na agulha boa. Lida, munição, saudação. Isso é ser profissional na arte, na música também. Vamos lá, Clarissa, para finalizar não é com chave de ouro, não. Agora nós estamos na era da senha, com a senha de ouro. Vai lá. Que lindas as palavras de vocês antes. Achei lindo, lindo, lindo. Vocês são muito fofas. Antes de falar o que eu queria falar, achei vocês todas muito fofas, cada uma com as suas características. A ela fica assim, participando, prestando atenção de tudo e concordando. Se ela concorda mesmo, assim, prestando atenção de tudo, né? Cada uma, eu citei ela, mas cada uma com o seu jeito, com o seu olhar, com as suas expressões aí, e as suas palavras, né? Com a sua sinceridade. Achei uma delícia mesmo, muito, muito bom conhecer. Eu só resumo assim, vocês são muito fofas. Muito Também fofas. acho. Vontade de encontrar pessoalmente, né? A gente está com essa carência, assim. Então, mais do que nunca hoje, assim, muita vontade de conhecer vocês melhor, estar mais próximos. Gustavo também, né? Gustavo Cassiano, cheio de energia e cheio de garra também nessa nossa brigada, né? Ao prêmio, essa colaboração com essa nosso labor aí, essa contribuição tão importante, de verdade. Está sendo muito legal participar, estar aqui também, ser finalista. Eu sou um pouco avessa a competições na música, sabe? Porque só que eu acho que o maior serviço, o maior bem que isso traz é justamente a divulgação, é o diálogo, é a troca. A gente precisa muito divulgar. E aí, quando a gente está indicada, finalista, ao prêmio, as pessoas se interessam, né? Então, é importante essas premiações nesse sentido, independente de quem ganhe, porque a diversidade é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, né? Então, assim, a Rê tem o trabalho dela, tem as características dela, ela tem o trabalho dela, a Raíssa tem a riqueza dela, a Tatiana tem a riqueza dela, eu tenho a minha. Então, não é uma que será melhor do que a outra, e sim, juntas, né? Formamos uma diversidade. Eu acho isso maravilhoso. Que se eu fosse igual ao trabalho da Raíssa, por que eu ia ser a Clarissa? Não precisa... Né, Raíssa e Clarissa? A gente vai fazer uma dupla ainda sertaneja. Eu e a Raíssa. Bom, então, gente, eu não consigo não ser poética, assim. Eu sempre fico pensando em alguma coisa poética para rimar. Tem um vício por isso. Então, o que eu tenho para dizer, apesar de eu ter achado e me identificar com tudo que vocês falaram também, mais contundente, provavelmente, mas eu trouxe para uma coisa mais íntima, assim. Então, a música é ser profissional da música é meu esteio, meu devaneio. Que fofo! Que fofo! Você que falou que todo mundo era fofo, veio com uma frase fofa. Agora eu entendi a poesia, agora eu entendi. Fofa daí, né? Meninas, eu não tenho mais nada para dizer. A gente
tá se seguindo nas redes. A gente vai fazer aí uma brincadeira aí, com uma premiação aí, com um dinheirinho, é uma provocação para as playlists, que vai envolver a playlist das autoras, de todas as autoras que participaram desse prêmio, vocês vão ficar sabendo depois. Muito obrigado por vocês estarem aqui, espero que tenha valido a pena para vocês, tanto quanto valeu para mim. E vamos se falando, em breve isso aqui vai estar no YouTube para a gente ficar aí posterizado o que nós sentimos, pensávamos e acreditávamos no dia 11 de março de 2021, em plena pandemia. Beijo para vocês, muito obrigado! Ei, meninas, eu vou estar lançando dia 19, né? Um single novo. Ia ser um prazer se vocês puderem assistir, dar lá um likezinho, porque é muito bom a gente botar na roda mais um, né? Com certeza. Tchau, querido. Gurias, foi um prazer. Tchau, pessoal. Parabéns pela live maravilhosa que vocês Ô, Cassiano! Cassiano tá sempre aí. Cassiano, não te conheço não, mas vamos falar, viu? Não, maravilha, eu tô aqui. Eu tô só assistindo, na verdade. Aí